A história de Brasília e da Nova Cap é entrelaçada. A companhia foi criada para construir a nova capital do país e nestes 61 anos do concreto ao paisagismo exuberante, a Nova Cap homenageia a capital da esperança, contando a sua história pela visão dos pioneiros, engenheiros, arquitetos e urbanistas. Brasília já nasceu multicultural e vamos te mostrar os monumentos que construímos para a nossa capital ser uma das mais expressivas do mundo. Em setembro de 1956, numa quarta-feira, o presidente Juscelino Kubitschek deu o primeiro passo concreto para o nascimento da nova capital do Brasil. Ele criou a Nova Cap. 3 dias após a criação, a companhia já foi incumbida de organizar e presidir o concurso para selecionar o melhor projeto para o plano piloto. Dos 60 inscritos, o projeto número 22 de Lúcio Costa foi o vencedor. Nele, Brasília era completa. Ela seria o berço do governo brasileiro, teria arquitetura e urbanismo únicos. Sob a tutela de importantes pioneiros como Israel Pinheiro, Ernesto Silva, Atos Bucão, Oscar Niemeyer, Buller Marx e Bernardo Sayão, Brasília teve apenas 3 anos para ser concluída. E na saga da construção dos sonhos, cidades foram criadas, inicialmente como vila para os primeiros moradores, os trabalhadores, ao redor do nosso quadradinho, para facilitar o transporte dos operários. A Nova Cap é a construtora de monumentos. Nós demos vida ao sonho de JK e erguemos a Ermida Dom Bosco, que foi construída em 1957, idealizada para representar a terra prometida, vislumbrada por Dom Bosco. O Brasília Palace, inaugurado em 1958, que representa o início do grande projeto de JK, a transferência da capital para o centro do Brasil. O plano piloto. Aprovado o projeto de Lúcio Costa, a Nova Cap se dedicou a construir um conjunto de obras para abrigar as instâncias máximas do poder federal. A Igreja de Fátima foi construída em 100 dias, com o objetivo de pagar uma promessa da primeira-dama Sara Kubitschek. Sua forma inusitada sugere o chapéu de uma freira. O Palácio da Alvorada foi o primeiro palácio governamental que a Nova Cap entregou em 1958. A Avenida W3 antes era apenas uma via que passavam os caminhões da Nova Cap que transitavam para construir Brasília. De um lado, o comércio e de outro, casas populares para abrigar os servidores públicos transferidos do Rio de Janeiro para a nova capital. A Torre de Televisão, com 218 metros, é o centro irradiador de sons e imagens das emissoras de TV e rádio de Brasília. É um mirante que oferece uma belíssima vista panorâmica para o plano piloto. A Catedral foi um projeto cheio de curvas e verdadeiramente desafiador. Nasceu para ser o oposto das catedrais mundiais, escuras e fechadas. Ela nasceu para ser iluminada e colorida. O Teatro Nacional foi criado para ser o polo da cultura de Brasília. A Ponte JK se destaca por ser um caprichoso monumento, considerado um dos mais belos cartões postais da cidade, que marcou a arquitetura brasileira. O Complexo Cultural da República, previsto há 40 anos por Lúcio Costa, foi projetado por Oscar Niemeyer e construído pela Nova Cap, o conjunto que contempla o Museu Nacional, os Espelhos d'Água e a Biblioteca Nacional. O Centro de Convenções Ulisses Guimarães foi construído pela Nova Cap, que reformulou e ampliou as dimensões do prédio, que se harmoniza com as obras de Oscar Niemeyer no centro de Brasília. A barragem do Lago Paranoá foi criada para solucionar os problemas de energia elétrica da região. Mas nem só de concreto é feito Brasília. Ela é uma das maiores florestas urbanas do Brasil, com mais de 5 milhões de árvores plantadas e todas elas foram cultivadas pela Nova Cap. O nosso viveiro possui mais de 100 espécies diferentes de mudas nativas do Cerrado, entre elas a marca registrada de Brasília, o IP. A Nova Cap tem orgulho de dividir o canteiro de obra ao lado dos lendários arquitetos e urbanistas brasileiros e de construir um legado para a humanidade. Parabéns, Brasília, pelo cenário verdejante de paz e esperança.